Oi, Seiichi Arata e hoje eu vou te contar uma história diferente para que você entenda como não desistir antes da hora, especificamente para você não desistir antes da hora certa. Dessa forma você vai ter muito mais chances de prosperar nos seus objetivos de enriquecimento financeiro ou qualquer outro objetivo que você tenha. Para contar a história de hoje, vamos voltar no tempo. Vamos para os Estados Unidos de mais de 100 anos atrás. Lá tinha uma época em que milhares de pessoas estavam na corrida do ouro, buscando enriquecer e encontrando ouro. Entre as pessoas, um homem teve sorte e, depois de muitas semanas trabalhando pesado na mineração, ele encontrou algumas pepitas de ouro. Um indício de que poderia ter muito mais, só que ele precisaria de um maquinário mais pesado para explorar mais profundamente e esse maquinário custava muito caro. Então ele foi muito discreto, manteve em segredo a localização do ouro, voltou para casa, contou para os parentes, algumas poucas pessoas de confiança que ele tinha encontrado ouro e essas pessoas se juntaram, se uniram, colocaram dinheiro para comprar o tal do equipamento necessário para extrair o ouro. E alguns dias depois, esse homem ele voltou para a região lá da mina, acompanhado do sobrinho, chamado Darby, e o Darby e o tio eles fizeram lá as primeiras explorações, tiraram realmente um pouco de ouro e chegaram à conclusão que, encontraram a mina de ouro mais rica do estado. Eles estavam muito animados, que era só fazer um pouco mais de mineração e não apenas pagariam todas as dívidas, chegaria também o momento do grande lucro adiante. Só que eles foram surpreendidos. Depois que tiraram as primeiras pepitas, eles perceberam que o tal do ouro gigantesco que eles tinham encontrado não estava lá. Acabou antes do imaginado. E eles continuaram perfurando mais e mais, com esperança de encontrar algo, e sempre que eles faziam novas perfurações, voltavam de mãos vazias. Ficaram desapontados. E aí resolveram vender o maquinário para o dono de um ferro velho, para diminuir um pouco a dívida que eles tinham. O dono do ferro velho viu aquele equipamento e ficou pensativo. Poxa, por que será que esse pessoal comprou esse equipamento? Chamou um engenheiro e pediu para esse engenheiro especialista que fizesse uma pesquisa explicando por que o Darby e o tio não ficaram ricos, porque eles estavam passando equipamentos para frente. Se eles chegaram a fazer esse investimento com aquele equipamento, eles deviam saber de algo. Devia ter algum bom indício de ter potencial naquela região. E aí o engenheiro explicou que esses dois aí que estavam explorando, eles não entendiam um conceito que no livro, que essa história é apresentada, é chamado de linhas de falha geológica, fault lines em inglês. E pelos cálculos, o próximo filão de ouro estava muito perto, só que tinha essa falha geológica que fez dar a impressão que já tinha acabado tudo. Darby e o tio desistiram a 1 metro de chegar até a verdadeira reserva de ouro. Não desista antes da hora certa. Isso aqui é uma história contada por Napoleon Hill. E a primeira lição óbvia é que nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Tenho certeza que você já escutou isso 1 milhão de vezes, não aguenta mais escutar, não desista dos seus sonhos. Pessoalmente, eu não gosto muito, pelo menos não da interpretação superficial. Não desista jamais. Clichê. Se você está seguindo um caminho ineficiente, se você não desiste, se você ficar repetindo mais do mesmo, você só está batendo a cabeça contra a parede, só vai perder tempo. Então, você tem que persistir sim, porém de modo inteligente. Não pode desistir antes da hora certa. E tem que saber qual que é a hora certa. Para saber qual é a hora certa, você precisa de conhecimento. O conhecimento valioso salva. O Darby não tinha expertise de mineração. Era um jovem rapaz aí que tinha muita garra, muita vontade de enriquecer. O tio não era também exatamente um engenheiro, um especialista. Ambos tinham muita força de vontade, tinham iniciativa, colocaram a mão na massa. Diferente de muita gente que só fica falando e não faz nada. Eles suaram muito, fizeram as escavações, foram atrás, tiveram também o apoio, souberam comunicar o sonho, comunicaram com pessoas queridas, juntaram dinheiro, mas faltou conhecimento. E aí foi o dono do ferro velho que contratou um engenheiro que tinha o conhecimento para orientar o que fazer. Muito bem, os anos se passaram, Darby continuou sendo um empreendedor dedicado a diferentes tipos de projetos para ir atrás do sonho dele de prosperidade financeira e ele conseguiu. Ele honrou as dívidas, devolveu o dinheiro para todo mundo que investiu naquele sonho antigo lá dele de caça ao tesouro. E ele foi construindo tanta coisa, ele construiu também uma empresa muito grande na área de seguros. Então nós podemos dizer que ele aprendeu uma lição que eu faço questão de dividir com você aqui na nossa conversa. É o seguinte, a riqueza
primeiro é criada na nossa mente. Qualquer riqueza é construída em dois grandes momentos. O primeiro momento é quando você constrói a riqueza na sua mente. Você tem que estar preparado, tem que estar determinado. Você tem que entender o potencial do projeto. Você tem que se dedicar para implementar o plano, custe o que custar. Esse é o momento que você tem o que a gente chama de propósito firme. Propósito firme. Aí tem um segundo momento, que é quando você colhe os resultados daquilo que você plantou, daquilo que você cultivou, e essa colheita só acontece quando existe esse bom planejamento. Não permita uma derrota temporária se transformar numa derrota definitiva. A fase do cultivo ela é bastante trabalhosa, ela está cheia de adversidades, de frustrações. São momentos de derrota temporária. E essa derrota temporária, ela vai aparecer. Ela é inevitável. Se você está aí colocando a mão na massa, olha, te garanto, é inevitável. Cedo ou tarde você vai errar. Porque somente não erra quem não está fazendo nada. Aquela pessoa vem, não, eu nunca cometi um erro. Claro, você não faz nada. Na verdade, o fato de não fazer nada já é por si só um erro automático, não é? Podemos até fazer um outro vídeo sobre isso. Aceite as derrotas temporárias como uma parte da sua jornada. Elas vão acontecer. E aí, quando a derrota temporária acontecer, você segue adiante. Simplesmente assim. Segue, você faz já todo o planejamento considerando essa derrota temporária. O problema, infelizmente, a maior parte das pessoas permite que essa derrota temporária vire um monstro, né? Vire uma derrota definitiva. Aí são as pessoas que vão desistir para sempre. Lembre-se do ouro adiante. Quando você estiver diante de qualquer oportunidade, existe ouro adiante. É uma entrevista de emprego que você vai fazer, uma prova importante que você vai fazer. Quando você tem uma empresa, você vai fazer uma apresentação para um cliente novo. O fato de não ter agora um resultado positivo num primeiro momento não significa de modo algum o seu fracasso completo, permanente, irreversível. Não. É uma derrota temporária. E ela significa que a sua abordagem naquele momento, naquela hora, simplesmente não foi adequada, ou que o momento não estava certo. Então cuidado com o pensamento rancoroso, derrotista, do tipo, não, você está falando isso, eu já me esforcei muito, eu fiz o melhor que eu pude, eu não consegui, nunca vou conseguir, desisto. Esse problema afeta muitas pessoas, é um pensamento errado. Você tem que adquirir novas perspectivas. E para não desistir antes da hora certa, use o tal do conhecimento valioso. Conhecimento valioso vai salvar. Entenda os pontos que precisam de uma melhoria continuada, né? Você melhorando sempre. Pare de repetir os mesmos erros. Adquira as habilidades que estão faltando, o conhecimento que está faltando. Descubra como colocar em prática aquilo que você sabe, mas não pratica. Né? Pelo menos não pratica de forma decente, minimamente decente ou de forma consistente. Tem gente que adora falar, eu já sabia, não faz nada. E não adianta nada saber. Não interessa o que você sabe, o que interessa é aquilo que você faz com aquilo que você sabe. Então entenda, qual é a expectativa que os outros têm a respeito de você, do seu projeto, e supere as expectativas. Vou dar um exemplo, tá? Diferentes níveis da vida de uma pessoa, um estudante, que sempre tira nota baixa em matemática. Para melhorar isso, tem que fazer alguma coisa, tem que ir atrás de um professor particular, tem que procurar novos livros, tem que ter uma técnica diferente de estudos, tem que ter um grupo de estudos. Se você é um profissional e quer ser promovido, e você nunca é promovido, você é o último funcionário, né? Nunca é o funcionário, na verdade, a ser escolhido para aquele cargo de diretoria, alguma promoção porque você não sabe falar inglês, então você tem que dedicar seu tempo, tem que investir seu tempo fortalecendo o seu estudo de idiomas. Se você é um empreendedor, você tem uma empresa, e a sua empresa não vai bem, o que você pode fazer? Você tem que entender quais são as expectativas do seu cliente, o que o cliente quer, que recursos o seu produto ainda não tem, que você tem que desenvolver, como é que você vai melhorar o seu serviço, ou pelo menos como é que você melhora a comunicação, explicando o verdadeiro valor do seu produto, do seu serviço. Vou te contar como é que eu coloco tudo isso em prática. Olha, na data agora de gravação desse vídeo, estou muito contente aqui, o nosso canal YouTube na língua portuguesa está chegando a 1 milhão de assinantes. Me dá uma alegria muito grande estar com tantas pessoas como você que tem interesse em crescer, em aprender junto. Veja que tem todo um processo de melhoria continuada para não desistir.
vários anos atrás, quando eu criei o nosso treinamento de enriquecimento financeiro, que está em arata.se/tabu dinheiro, naquela época, vários anos atrás, eu achava que as pessoas estavam precisando de um passo a passo para investir. Eu perguntava para elas, e aí, mas o que você precisa? Ah, então eu sei que meu dinheiro está acumulado na poupança, num fundo que não está rendendo muita coisa, e então eu preciso aprender como investir minhas reservas. Então eu imaginei que o que as pessoas queriam eram técnicas de investimento, tá? Diferentes explicações de produtos financeiros. Então eu convidei professores, palestrantes, especialistas que ensinassem cada modalidade, cada produto financeiro, e fizemos alguns tutoriais bastante simples de implementar, qualquer pessoa consegue fazer. Só que daí o que aconteceu? Eu percebi que muitas pessoas que falavam da boca para fora, eu tenho interesse, e aí eu mostrava o curso, a pessoa não se matriculava. Então essa foi para mim uma derrota temporária. Só que eu não deixei que se tornasse uma derrota permanente. Entender o que aconteceu. E tinha um certo paradoxo, né? Eu sabia que as pessoas queriam enriquecer, elas me tinham me contado que elas queriam aprender o que fazer. Eu fui atrás da informação, fui igual o carinha lá do Ferro Velho, né? Que buscou o engenheiro especialista para trazer uma boa informação. E com a melhor informação, aí eu descobri algo. Que as pessoas têm uma certa resistência emocional. Em geral, as pessoas acham que ainda não é a hora certa de aprender sobre investimento, porque tem algum lugar dentro delas dizendo assim, esse negócio de investir é meio complicado, é arriscado, não é para mim agora. Um dia é para mim, agora não é para mim. Então, conversando com as pessoas, eu entendi que primeiro eu teria que criar um conteúdo diferente para ajudar elas a se tornarem mais responsáveis financeiramente, que tivesse uma organização maior, uma disciplina financeira e principalmente aprender a ganhar mais. Então veja só, o que eu aprendi nesse momento? Eu entendi que as pessoas, em geral, têm vontade de investir depois que elas aprendem como ganhar mais dinheiro. Elas dizem, agora não é a hora, depois eu aprendo como investir. Quer dizer, para eu não desistir antes da hora, eu dediquei esforços para entender as pessoas. Fui atrás de informação, fiz adaptações. Então, no caso, eu explico as mudanças de mentalidade, o que fazer para primeiro ganhar mais dinheiro e depois te mostro as maneiras de como fazer para você investir aquilo que você ganha. Quando eu fiz esse processo, daí o interesse pelas matrículas de fato aí aumentou 570%. Você pode ver a apresentação nova, tá lá em arata.se/tabu dinheiro. Você pode e você deve fazer a mesma coisa. Não desista antes da hora certa. E para você saber a hora certa, você tem que identificar qual que é o seu objetivo, tem que levantar os números, as métricas, os resultados que você está colhendo agora, compara esses números atuais com as suas expectativas, e se você não está colhendo os resultados desejados, tem que buscar informações e novas perspectivas para você ver como melhorar.